Nação palmeirense. Palmeiras preparando aí para enfrentar o Ceará, né? Jogo decisivo, válido pela Copa do Brasil. O Palmeiras venceu o primeiro jogo 1-0, jogando em Fortaleza. E a expectativa é por mais uma boa atuação, né? Infelizmente, Paulinho também, tudo indica que não vai jogar. Inclusive, tem informações aí sobre Paulinho, né? Parece que quiseram, né, colocar um pouco mais de minutagem para Paulinho, onde atrapalhou a sua lesão, né? Vamos trazer essa informação aqui. Mas o Palmeiras, não importa quem entre em campo, a expectativa do torcedor que faça um grande jogo, né? A expectativa do torcedor é que continue no mesmo desempenho, não importa se joga Vitor Roque, Paulinho ou Estevão, mantenha o mesmo padrão, consiga vencer o jogo, né? Eu acho que isso aí é o mais importante, até porque o Palmeiras hoje vem jogando um bom futebol e vem arrancando, como é que a gente possa dizer, deixando os rivais assustados, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, crédito do vídeo, né? Band Sport, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. É campeão! É campeão! Vamos ouvir o que disse Luigi do Palmeiras sobre o Palmeiras que vai enfrentar o Ceará. Mas já com uma situação boa, venceu fora de casa o primeiro jogo da Copa do Brasil. Vamos ouvi-lo. Eu fico feliz, quando estou em campo ali eu procuro ajudar a equipe da melhor forma e sempre estou à disposição aí para quando chegar a oportunidade eu dar meu melhor. Cara, a fome de jogo eu tenho muita, então sempre que estou em campo eu gosto. Converso com a comissão ali, sempre me deixa solto ali quando eu entro em campo, sempre me deixa à vontade para fazer o que eu amo, que é jogar futebol. Sobre o Palmeiras e Ceará, vai ser um jogo muito aguerrido, ambas equipes muito fortes, vai ser um jogão e espero que a gente saia com a vitória. Muito bem, tá aí o Luigi falando, vai jogar o Luigi nesse não time titular do Palmeiras, reveza todo mundo, ele vai pro jogo. Quinta-feira ainda é muito cedo pra gente mas falar. Tá falando hoje e tal. Muito cedo para falar de time pro jogo de quinta-feira. Tem algumas pistas, né? Veiga, Felipe Anderson, Marcos Rocha e o Vitor Roque devem estar em campo. É possível que volte o Bruno Fux, não se sabe qual é a condição do Murilo, se ele já está apto a fazer sequência de jogos assim inteiras, né? É possível que você tenha uma zaga com Fux e Murilo, Marcos Rocha na direita, Vanderlan do lado esquerdo, e o Aníbal vai voltar pro Martins descansar. Eu tenho uma dúvida se ele dá ritmo para o Evangelista ou se ele mantém o Rios, que está suspenso contra o Flamengo, ou põe o Rios 60 minutos e depois deixa o Evangelista entrar no final do primeiro tempo. Tem uma preocupação enorme da torcida do Palmeiras com relação ao Paulinho, que ele jogou, a programação era 35, aumentou a carga para 60, ele jogou contra o São Paulo e sumiu. Não foi mais relacionado. Bom ponto, né? Porque ele jogou bem. Parecia desenvolto, mas não foi dentro do escalonamento é estranho zerar de novo, né? Ele está no nível 4 de recuperação, que é liberado para jogar, mas com controle de carga. Porque, eu vou repetir, ele teve um problema na perna, essa fratura por estresse foi gerada por uma inflamação, e essa inflamação não pode, o Palmeiras não pode, o Paulinho não pode deixá-la voltar, porque aí pode fraturar de novo o osso, né? Com o osso é diferente, tem que ter controle de carga e também uma preocupação com a questão física. No Palmeiras, a informação que chega estamos todos tranquilos com relação ao Paulinho, está dentro do esperado. Essa é a informação que vem. Agora, o controle de carga, quando você aumenta, isso ninguém me disse, mas é simples de entender. A programação era 35 minutos, seguiu a programação. Passou para 60, sumiu, sentiu. Alguma coisa. Tá na cara. Tá na cara. Entendeu? Senão, ia aumentando. Senão, ia aumentando. Aí vai ter que dar um passo para trás. E o passo para trás foi dado. Descanso, repouso. E agora, provavelmente, ele vai jogar alguns minutos contra o Ceará e contra o Flamengo. Tá sendo feito assim com o Paulinho. Vai, testa, volta, dá um passo para trás, dá um passo para frente, anda, para que ele esteja 100% no Mundial. Muita coisa que eu queria só entender, se o Massa pudesse me ajudar, por que tia Leila está
ao contrário de todos os times, todos os clubes estão de um lado e a tia tá do outro nesse negócio da CBF. Não tá muito claro isso, né? Não tá. Pra mim... Tô tentando entender, tá muito estranho isso. Nem comparecer, ela tá comparecendo às As reuniões. reuniões, né? Aí tá apoiando o presidente da Federação de Roraima, né? Que deve ser candidato. Não, Mas daí nem da teve a reivindicação. reunião que os clubes se reuniram lá Pra fazer as para reivindicações. fazer as reivindicações que eles querem, sobre o Palmeiras- calendário e tal. Foram 38 clubes, entre Série A e Série B, 2 não foram, Palmeiras e Remo. Veja, eu não sei. Essas questões, eu estava até conversando com o pessoal dos meus apoiadores aqui, do canal. Essa questão política da CBF, ela precisa de um pouco de cautela antes que eu saia aqui falando coisas a respeito de posição de um e de outro. Por quê? Porque ficou claro para mim que ela vai apoiar o presidente da Federação do Acre diante de propostas que o Palmeiras tem feito. Não é de hoje, né? Lembrem-se que o Palmeiras tentou diminuir o estadual. Tentou mudar o regulamento estadual, não conseguiu. Certo? Mas pelo que ele falou, não vai ser ele que vai fazer isso, porque ele é a favor dos estaduais. Tá? Ele quem? O que o Palmeiras Presidente deixou claro para ele é o que o Palmeiras quer para apoiá-lo. Mais protagonismo dos clubes, calendário com redução dos estaduais e fair play financeiro. Então, Essas Não, foram mas as isso estava condições. nos clubes. Esse negócio que os Então, clubes... Não, por quê? isso ele deixou. Isso é o Palmeiras entrevista dela no Globoesporte.com. Palavras dela, aspas dela. É como certo? se ela tivesse já passado o recado para apoio, mas aí quando os clubes outros todos se reuniram, ela não Isso eu apareceu. não sei por quê. Eu não tenho informação por que ela não foi ou não se então, posicionou nesse... os outros clubes pleitearam são essas daí. Essas Fair play aí. financeiro, Que estão- regulamento de estadual, de brasileiro, e tudo, regulamento não, calendário e tudo mais. Eu chamei o Chalde de Jamil. Jamil Chad. Jamel. Não, eu chamei de Jamel Chalde. Meu Deus. Jamel. Lembra da caninha Jamel? Claro. Então, É, não. troquei Clássico. tudo ontem na live. Na live raiz. Tava entendendo esse Eu movimento acho assim, dela, eu acho cara. que vai todo mundo contra quando vai o Chalde para a presidência. E do outro lado é o Reinaldo. E as pessoas acham que seria bom o Reinaldo. Não acho. É. Não é o caso. Não, eu sei. Mas- eu sei. mas- É igual o sujeito que contra o sistema. Eu sou contra o sistema, ele vem e faz plaquinha. Sistema! Faz críticas justas ao sistema. Aí ele entra no sistema e vai brigar até o fim da vida dele para não sair mais. É isso. Porque Mas a vida dele melhora, entendeu? Nesse movimento dos clubes, as duas frases que mais eu curto, que me chamam a atenção é: sem clube não existe futebol Sim. e ninguém torce para a federação. E é uma verdade. Perfeito. As pessoas torcem para Óbvio, clubes, claro, cara. evidente. E sem clube não existe futebol. Então, eu acho não que essa sei briga é muito aonde boa. ela quer chegar com essa posição. Tá estranho. Não sei, mas a gente vai saber já já. Mais cedo ou mais tarde ela vai. Ela apoiava o Edinaldo, isso estava claro, lembra? Sim. Ela falava dele. Eles estavam juntos lado no a lado congresso total. da FIFA Quando surgiu tudo quando surgiu a notícia, lá no Paraguai, lá junto com o presidente da Comebol. Então, mas até aí tá com o Edinaldo, sei lá, por parceria ou... como que se fala quando você... aliança. Não, quando você tá com o cara até o Relacionamento. final. E ela tava com ele até o... E sempre falou, tá tudo bem. Lealdade. Lealdade, eu tava fugindo a palavra. Mas o que me pega é ela tá indo com o próximo que ninguém tá indo com o cara. Isso daí me pega um pouco. Não com o Edinaldo. Edinaldo... Então, pra mim, no Fazia jogo sentido. político não me pega nada. Se é o cara que tá eleito, eu vou nesse barco aqui, porque ali, nesses 38 clubes aí, daqui meia hora já estão brigando entre si. É que, na verdade, e o pior do Certo? que isso, os votos dele são peso 1 e as federações peso 3. né? Essa é outra reivindicação desse Ok. documento que esse grupo fez. Quando a Leila Pereira Mudarem- Feira fala na matéria do GE, mais protagonismo para os clubes, criação da liga, ela coloca isso claramente. Tem sido essa a postura dela. O que tem sido, até por isso que é estranho, Estranho. essa Exato. posição Isso dela de não estar aí Isso é, ok. alinhado com os outros. O que vai acontecer é que os outros vão acabar votando, vai ser candidato único no Chalde, e aí, sei lá, né? Mas se eles fizeram uma coisa, ó, a liga tá criada, vamos pra briga. Seja qual for jurídica tal, tudo bem que a FIFA só atende a CBF fala, ó, tudo que você precisa aqui de FIFA é comigo, viu? Tem que passar. A CBF vai estar muito grande nessa briga. Sabe como muito se grande. resolve isso? Grana. Como?
A Liga paga a CBF para ela não encher o saco. É simples. É simples. Mas a forma que o sujeito tem de perder protagonismo, qual é? Dinheiro. Mas é que simples. sempre fala, né? Massa agora foi perfeito, pessoal, na sua análise, né? Tudo envolve o dinheiro. Tudo envolve o dinheiro, né? Se tem interesse por trás, tem que ter o dinheiro, né? Então, eu acho que tá mais do que certo. E Leila apoiar aí, né? Porque todos estão apoiando, isso aí não existe, né? Claro, cada um tem os seus interesses por trás, né? Isso aí que fique bem claro, né? Cuida das seleções. Então. Entendeu? Dentro de uma hierarquia, tudo que a Liga vai fazer, ela vai precisar ser do tipo. Quando vem o transfer ban da FIFA, não vem pro clube. Eu sei. Ela bate na CBF, o transfer ban bate na federação. Então, que só quer o dinheiro limpo, ela não quer cuidar de nada. Então, mas quando você pensa na Liga, ela é um objeto jurídico, um CNPJ diferente, que vai trabalhar ao lado da CBF. A Premier League trabalha ao lado da Federação Inglesa. Não é diferente. Tem coisas que a Federação Inglesa não se mete. E tem coisas que a Liga não se mete na Federação Inglesa. Por exemplo, seleção não se metem, certo? Mas eles caminham juntos. Nesse modelo de organização, eles caminham juntos. Para o Schalke ficar sussa, ele vai ter que receber um quinhão do que a Liga arrecada. Certo? Ele não, a entidade, a instituição. Sim. Certo? E aí, só para deixar claro, ele também, porque ele vai ter salário, entendeu? Então, assim, se a Liga se organiza e fala, olha, é isso aqui que nós temos, queremos organizar os campeonatos, arbitragem, tá tudo com a gente, certo? O que o Schalke vai dizer? Beleza, tá feito. A gente topa, eu cuido da seleção brasileira, eu cuido do desenvolvimento do futebol no Brasil, Série C, Série D, né? E vocês me repassam X. Aí é que está a parada. Agora, pergunta para a Liga quais os planos dela para arbitragem, por exemplo. Eu vou falar para vocês. Eu tenho perguntado. Olha, uma das coisas boas de estar no Finanças do Esporte, que é toda sexta-feira de manhã lá na outro CNPJ, é que eu tenho aprendido muito com o Rodrigo Matos, com o PVC, com o Igor Siqueira, que são caras que estão diretamente ligados a essas questões políticas de organização financeira e tal. O que fica claro, eu tenho conversado com várias pessoas, tanto da Liga Forte como da Libra, conversei bastante lá atrás, faz tempo que eu não falo com eles, mas a pergunta é assim, ó, você está no telefone com o cara. Pega o telefone aí. Pergunta pra mim. Liga. Como é que vai se arbitrar? Eu perguntei. Papo vai, papo vem, dinheiro, organização, autarquia e tal. A pergunta é essa. Como vai ser arbitragem? Como vai ser arbitragem? Veja bem. Quando entra o veja bem e o que o cara precisa pensar para responder, a resposta é essa, não temos nada. Esse documento, não tem nada. Essa reivindicação desses 38 clubes tem arbitragem. Claro. Solicito arbitragem profissional. Sim, aquele o Palmeiras também quer isso. Eu só não entendo por que ela não está junto desse no front, né? Ainda sobre o Palmeiras em campo, desculpa interromper. Pode falar. Muita gente aqui mandando. O Luca é melhor que o Luigi. O Luca manda aqui. O Luigi é melhor que o Flaco Lopes. Aí o outro mandou. O Evangelista é melhor que o Rios. Sobre o elenco do Palmeiras. E aí, tá mas eu já mandei parar isso aqui, não sei. Então, mas quando tem um elenco muito forte. É isso. Essa discussão vira uma quase questão de gosto. É isso. Exato. Eu prefiro o canhoto o Maurício, ou o cara fala, eu prefiro o canhoto o Rafael Veiga. Então, Os dois não estão errados. Mas é a cabeça do time titular, que não tem. Isso não vai ter. Não vai mudar, não vai ter. Não é isso? Tá? Não é a cabeça do time titular? Não, isso aqui tem que jogar porque ele é melhor que o outro. A questão para mim, projetando domingo, é como o Flamengo vai... O Palmeiras a gente sabe, mais ou menos, como vai fazer, vai revezar. Quem não jogou no final de semana talvez comece. Então, o Flamengo tem muitos problemas. Sim. Se ele vai arriscar tudo, contra o Botafogo, já ganhou o primeiro jogo. E vai guardar jogadores preciosos pro domingo. Ou se ele vai usar alguns. A impressão é que o Felipe Luiz vai arriscar. Só que ele já arriscou contra o Central Córdoba uma vez. Não, vai arriscar agora pro Botafogo. Mas quanto foi o jogo? 1-0. Maracanã e tudo mais. Dá pra empatar. A situação do Corinthians. Né?
Contra Se o Novo tivesse uma Horizonte. final de Libertadores desse elenco do Palmeiras, qual o jogador que você fala assim, é esse mais 10? Palmeiras? Só... Essa é uma boa pergunta, Marcelo. Seria o Estevão, mas... Então, Estevão, certo? É. Esse é o único que é aquele que não tem discussão. Não, Gustavo Gomes não tem E o discussão. Mas o ele Everton ficou não ficando tem no banco, discussão. não ficou? Ah, mas Piquerez. isso não por questões técnicas. Piquerez. Piquerez não tem discussão. Não tem discussão. Paulinho não tem discussão. Não, mas tem, porque ele não tem, tá porque tão ele não tá bem. jogando. Não tá jogando, mas Não, é isso que eu tô falando. Hoje, tecnicamente a diferença que ele faz pro time é muito grande, cara. Na minha visão, Giai não tem discussão. então, mas sempre teve agora, recente. Ok. É isso que eu tô dizendo. Daqueles que não podem nem começar, o Marcos Rocha até um tempo atrás era imprescindível. É que ele teve a lesão. ainda, ele é Então, muito importante. Mas é que o Giai chegou e tomou conta da posição. mas a minha pergunta é aquele cara que você fala assim, ó, pode ter 1 milhão perto dele bem, que esse daqui, eu acho que é o Estevão. O Pra restante... mim são 3. O Everton, o Gomes e o... não, é que o Everton... E o Vitor Roque? Ainda não, né? Então, esse é o ponto, entendeu? Nesse patamar que o Vessa tá Pra não ter colocando, discussão. Não, então é Eu por acho que o Piquerez também tem bastante diferença em relação ao reserva. Sim. Mas... Também acho. Mas... E se virar. o motorzinho lá, o Facundo? Não, esse é complementa Ah, o time. Aí você tem, Mas não Maurício. joga todo jogo, não é Tem isso? outro. Joga, mas é pra não ter discussão. A diferença quando sai o Facundo e entra outro, a diferença não é grande, entendeu? Agora, quando sai o Piquerez, quando sai o Everton aí... E o Estevão, você vê que é muito diferente, esses três. Aí é uma vai. diferença grande, né, para se colocar. Existe dentro do Palmeiras uma pergunta que não tem resposta ainda, se ainda, depois da parada da janela, depois do Mundial, que ainda tem janela depois do Mundial, né? sim. Não é só antes. Se vai vir alguém para a vaga do Estevão. Olha aí, olha. Aí. Eu acho hoje que não, tá? Porque em tese o Facundo foi contratado para jogar daquele lado, para ser o reserva do Estevão. E o Palmeiras quer muito avaliar como vai voltar o Bruno Rodrigues, que é um jogador de lado de campo, um jogador importante que sofreu lesões graves no joelho e talvez seja relacionado para o jogo contra o Sport em Cristal. Fora isso, antes da Copa do Mundo de Clubes não vai ser ninguém negociado, tá? Só depois, se de fato, candidatos além do Estevão que já foi, Rios, e tem um olhar aí forte do mercado para o Piquerez, tá? Então é possível que depois do Campeonato Mundial o Palmeiras tenha que ir ao mercado para repor saídas. É possível que isso aconteça. Se você fosse o Felipe Luiz, você fazia o quê contra o Botafogo, Vessa? Cara. Pois é, nação palmeirense, tem a mídia discutindo o elenco do Palmeiras, os adversários do Palmeiras tem pela frente, né? Vai ter o Ceará aí, na Copa do Brasil, mas o Ceará, o Palmeiras já venceu por 1-0, né? Então já tem a vantagem do empate. Não vamos aqui achar também que vai ser um jogo fácil, né, pessoal? O Palmeiras é a única equipe, quer dizer, são as duas únicas equipes de Série A que se enfrentam, né? Em uma fase aí de Copa do Brasil, né? Então, sem sombra de dúvida, vai ser um jogo complicado. O Ceará, se eu não me engano, né, tá ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o Palmeiras tem condições de fazer um grande jogo, manter seu desempenho, venho sempre dizendo aqui, e vencer mais uma vez, né? Mas o torcedor fica discutindo, né? Quem desse time do Palmeiras aí é insubstituível? Pra mim, tem alguns, né, ainda, né? O Everton. Hoje, pra mim, o Everton, Piquerez, Gustavo Gomes e Estevão. Pra mim, são jogadores que hoje do Palmeiras não pode pensar em substituir, né? Sei que muitos estão dizendo Giai, né? Mas Giai tá fazendo grande temporada, é um dos melhores jogadores do Palmeiras. Mas quando entra Marcos Rocha, ou até mesmo o Maicon, a diferença não é tão grande assim, né, pessoal? Já, por exemplo, Gustavo Gomes, entra qualquer outro zagueiro, a diferença é gigantesca. O Everton, entra o Lomba, a diferença é grande. Piquerez, entra o menino aí da base, a diferença é grande. Então, são alguns jogadores que, para mim, Abel Ferreira vai sempre estar mantendo essa base, né? Mas isso não quer dizer que esses jogadores aí, um jogo ou outro, não vai ficar de fora, né? E para o Mundial de Clubes, não sei se o Palmeiras ainda vai tentar fazer alguma contratação, mas eu acho
E depois do Mundial de Clubes, com a ida de Estevão, o Palmeiras precisa ir no mercado. Precisa ir no mercado para trazer um jogador qualificado, né? Um jogador na mesma posição, um jogador que chegue para vestir a camisa de titular, né? Sei que muitos vão dizer que não, mas, pessoal, Palmeiras, quando sair Estevão, pode ter uma queda de rendimento gigantesca, né? Isso aí é um assunto que a gente só vai saber quando ele for, né? Sobre Paulinho, né? Paulinho aí, tudo indica que talvez tenham se precipitado com a volta de Paulinho, né? Paulinho estava liberado para jogar 30 minutos. Ok, jogou 30, depois passou para 60. Depois ele não jogou mais, não foi relacionado. Talvez tenha sentido alguma coisa, né? Voltou para a recuperação. Mas a tendência é que ele volta aos poucos, né? Não como a gente estava pensando, né? A gente estava pensando uma coisa e foi outra totalmente diferente. Por exemplo, se Paulinho chegar no Mundial aí, pessoal, 100% comendo a bola. E não vai. Não vai. Não tá recuperado 100%, né, pessoal? Não tá recuperado 100%. Isso vai fazer falta o Palmeiras, né? O torcedor palmeirense estava esperando Paulinho 100%, né? Mas infelizmente as informações que chegam aí, devido à carga de minutagem que passou do limite, talvez, né? Não se tem as informações ainda. Talvez ele tenha sentido e voltou, né? Mas talvez joga alguns minutos contra o Ceará, mas não vai chegar a 100%, infelizmente, para o Mundial de Clubes, né? A gente queria ver muito ali no Mundial de Clubes Paulinho, Vitor Roque e Estevão 100% e já entrosado, né? Muitos diziam que era uma lesão simples, mas não era, pessoal. A lesão de Paulinho era uma lesão, é uma lesão complicada, né? Então, também não adianta querer botar o jogo, até porque botar só porque é o Mundial, não. Talvez ele seja mais útil no resto da temporada, depois do Mundial de Clubes, né? Sem sombra de dúvida, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião aí nos comentários, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.